Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje ainda é sobre Cilia Flores de Maduro e Nicolás Maduro. Eles hoje tiveram a primeira audiência e com um juiz de 92 anos, o Alvin Hellerstein, que cuidou do caso das Torres Gêmeas do 11 de setembro. Não é pouco. Já cuidou de um caso negando decisões para o próprio Trump. Nessa audiência, o juiz perguntou a eles o nome, se confirmava o nome. Tanto ele como ela responderam, né? Ele respondeu, qual é o seu nome? Eu sou o presidente da Venezuela. O juiz disse, não foi isso que eu perguntei, isso a gente vai ver depois, como é o seu nome? Aí, Nicolás, você confirma que se chama Nicolás Maduro? Confirmo. Tá. Para ela, a mesma coisa. Perguntou qual é o seu nome, e ela respondeu, sou primeira-dama da Venezuela. Ele disse, quero saber o seu nome. A senhora confirma que seu nome é Cilia Flores de Maduro? Tá, confirmo. Aí ele deu as acusações, perguntando se declaravam culpados ou inocentes ante as acusações. Sobre conspiração para drogas, conspiração para armas. Né? Aí eles se declararam inocentes. Maduro chegou a acrescentar, eu sou inocente, eu sou uma pessoa decente. A gente fica pensando, né? Decência relativa, né? Esse auto-julgamento é bem... Só ele e a mãe dele devem estar pensando isso. E Cilia também se declarou inocente. O juiz marcou uma nova audiência para março, 17 de março. Ficou por isso mesmo, né? Chávez ficou falando, Maduro ficou falando, eu sou um prisioneiro de guerra e tal, e foram retirados de lá. O advogado dele é o mesmo advogado do Julian Assange, aquele que, por divulgar documentos secretos dos Estados Unidos, estava preso numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, e esse advogado, que agora está defendendo o Maduro, conseguiu um acordo com o Departamento de Justiça para transferi-lo para o país dele. Foi para uma prisão na Austrália. O Julian Assange. Né? E o casal vai ser visitado, o juiz autorizou que recebam visitas do consulado. Sim, e agora eu lembrei que esse mesmo juiz é o que cuidou do El Pollo, o general Hugo Carvajal, que teria feito muitas revelações, né? Até agora o casal só fez isso. Né? Os que acreditam aí nas fake news acham que já fizeram grandes revelações. Hoje está um perigo a rede social por causa da tal inteligência artificial. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Bom, e agora? Os Estados Unidos vão conversar com quem? Com a vice-presidente. Que é muito estranho, né? É um paradoxo dos americanos. Eles não reconhecem Maduro porque a eleição foi fraudada. Ora, ela, a Delcy Rodrigues, é companheira de Maduro, de chapa. Então ela, igualmente, é ilegítima. Mas a escolheram para fazer a transição, que ela seja a interlocutora de Marco Rubio, o secretário de Estado, foi encarregado como uma espécie assim de interventor. Né? O Washington Post inventou uma história que Trump não escolheu a Maria Corina porque ficou com ciúme, porque ela que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ele que queria, meu Deus do céu. Chegar a esse ponto no jornal, meu Deus. Né? Tanto que ela dedicou o Prêmio Nobel da Paz a Trump. Né? Enfim,
Claro que ele não querem expor a Maria Corina agora, porque agora é um período de desgaste. Imagine, todo o Estado boliviano está povoado de bolivarianos. Quem é que vai governar um Estado cujos agentes são todos bolivarianos? Né? Tem que ser uma bolivariana. É uma questão de pragmatismo. Não desgastar a Maria Corina. Assim que houver calma para convocar uma nova eleição, ela estará disposta e disponível. Não? Bom, mas a vice-presidente Adelcy Rodrigues é irmã do Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, ou seja, do Congresso Nacional. Então a dupla Rodrigues é que vai manejar as coisas. Né? Foi a opção encontrada. Eles têm o controle das Forças Armadas, da política e da máquina administrativa. Não é? Então, vão ter que engolir um sapo. O paradoxo de achar ilegítima a eleição de Maduro, mas conversar, aceitar como representante do Estado venezuelano Adelcy Rodrigues. Agora, só que Adelcy Rodrigues, aproveitando-se de um decreto de setembro de Maduro, né, fez um apelo às forças policiais que prendam, que capturem, que aqueles, é uma caça às bruxas, aqueles que promoveram ou apoiaram a captura de Maduro na Venezuela. Ou seja, é para prender toda a oposição, capturar toda a oposição. Aí não vai acabar bem, não é? Bom, não posso deixar de mencionar que o governo de Lula, e Lula fez um apelo, está promovendo uma manifestação para lembrar e festejar a prisão dos que estavam se manifestando no dia 8 de janeiro, contra o resultado das eleições, pedindo uma solução, né? Invadiram as sedes dos 3 poderes, dia 8 de janeiro. É o poder executivo fazendo política num ano eleitoral. Agora, quando eu soube que o Supremo vai fazer o mesmo, eu caí para trás. O Poder Judiciário. O Supremo órgão da isenção. Vai fazer um evento chamado Democracia Inabalada, 8 de janeiro, um dia para não esquecer, 3 anos depois, com debates, etc. Depois, uma exposição, 8 de janeiro, Mãos de Reconstrução. O Supremo, com isso, está pondo no chão o argumento daqueles que dizem que o Supremo agiu bem, com isenção, no devido processo legal, como se fosse o juízo natural. O juízo natural seria a primeira instância federal, a Vara Federal de Brasília, com possibilidade de recursos, todos os recursos possíveis, no devido processo legal, na isenção. Mas essa comemoração derruba o argumento de isenção, que é a essência da justiça. Aí, quem disse que o Supremo foi imparcial fica sem argumento diante desse evento. Olha o recado dessa venezuelana para todos os esquerdistas hipócritas do Brasil, jornalistas, Mira Leitão, a Luana Piovani, a turma do Lula, o MST. Presta bem atenção na fala dela. Se vocês não convivem ou não conhecem a realidade da Venezuela, não opinem. Eu sou venezuelana e falo com a verdade de que viviam tudo isso que vocês estão vendo aí pela mídia. O pessoal está chamando de invasão. Não, não é invasão, não.
Isso se chama libertação. Invasão foi o que fizeram com a gente há muitos anos atrás, por dentro, né? Quando entregaram o nosso país a Cuba, a Rússia, a Irã, a China, e muitas vezes de graça, sem soberania e sem respeito nenhum ao povo. Invasão foi usar o nosso petróleo para sustentar ditaduras, corrupção e até financiamento do terrorismo, enquanto muitas famílias eram destruídas e milhões eram forçados a abandonar a sua terra. Mas que fique claro, o venezuelano não está preocupado com o petróleo, assim como que eu vejo a maioria do pessoal que não é nem venezuelano está preocupado. O que mais dói não é o que saiu do chão, é o que foi roubado da nossa alma. Roubaram a nossa dignidade, a nossa democracia, nossa liberdade, nosso respeito, direito de escolher, de falar, de viver sem medo. Isso é o mais valioso. E foi isso que tentaram nos tirar. E digo com todo respeito, mas com muita firmeza, que se você não é venezuelano, se você nunca conversou com um venezuelano, se você nunca pisou no nosso país, se você nunca viveu na nossa dor, então não diga o que é melhor para nós. Quem viveu o medo, o silêncio e o exílio sabe exatamente do que precisa. Liberdade. Nós já fomos invadidos antes. E o mundo, o que fez? Fechou os olhos para nós. E afirmo sem medo. Todo governo que apoia uma ditadura se torna cúmplice do sofrimento de um povo, de uma nação inteira. Eu sou venezuelana, carrego cicatrizes, mas também eu carrego esperança. E hoje estou feliz, hoje estou muito feliz, porque nós merecemos e vamos recuperar tudo aquilo que nunca deveríamos ter perdido. Obrigada a todos que torcem por nós. Viva Venezuela! Eles são tão hipócritas e tão demagogos, são tão cretinos, que eles adoram falar de democracia, que defende a democracia, e agora está passando pano para um ditador. Eles agora estão defendendo um ditador. Eles estão questionando a questão do Trump, que ele violou direitos, né, internacionais, mas e os direitos humanos que esse canalha desse Maduro sempre violou? Cadê essa turma que fala de direitos humanos? Cadê os direitos humanos que viram o Maduro perseguir, mandar prender, mandar sequestrar, mandar matar opositores? Cadê essa turma? É um bando de hipócritas e um bando de demagogos. Pergunta para essa turma se quando tem essa alta temporada de férias, que está todo mundo viajando, se eles vão para Venezuela. Pergunta que dia que eles foram para Venezuela. Eles nunca vão para Venezuela. Eles não sabem a realidade da Venezuela. E o que mais me chama a atenção é que eles estão agora questionando a questão do petróleo. A maior reserva que existe de petróleo no mundo é da Venezuela. Por que esse país não é rico? Por que é um país miserável? Por que mais de milhões de venezuelanos saíram da Venezuela e vêm morar aqui no Brasil? Aí eu faço uma pergunta para esses hipócritas, inclusive hipócrita, veio morar na sua cidade. Esse venezuelano que está no sinal pedindo dinheiro, pedindo uma cesta básica, você perguntou para ele por que ele saiu da Venezuela e veio para o Brasil? Você já ajudou ele? Você questionou por que ele saiu de lá e veio morar aqui? Não, vocês não fizeram isso. Então vocês não têm moral para opinar nada. Fiquem calados, bando de hipócritas e bando de demagogos. Realmente um absurdo, né? Os esquerdistas e até artistas aqui do Brasil falando contra ali esta manifestação do Donald Trump, essa operação que foi um sucesso e libertando de vez o povo venezuelano. Como o senador Cleitinho falou aqui, por que esses artistas da Lei Rouanet, por que os poderosos ali de Brasília, senadores e deputados de esquerda que gostam de falar mal do governo norte-americano, por que eles não tiram férias agora e vão para Caracas, vão para lá, vão para Cuba também, vai lá para Cuba, né? De repente para Nicarágua, vai passar as férias lá, leva toda a família, não vai sozinho não, leva todo mundo. E aí eu quero ver se eles vão gostar, se eles vão aprovar, mas não. Sabe para onde que eles vão, pessoal? Eles vão para Dubai. O ministro Moraes estava agora em Dubai na virada do ano, né? Eles vão para França. A Janja gosta muito de ir para França, né? Ela tem uma amizade ali com Emmanuel Macron. Eles gostam de coisa boa, de luxo, né? Gostam de ficar em hotéis 5 estrelas, né? Gostam de tapete vermelho. Mas a hora que alguém faz alguma coisa realmente de útil para aquele povo sofrido,
Olha só, pessoal, desde quando começou esse regime ditatorial na Venezuela, sabe quantas pessoas que migraram, que fugiram da Venezuela para o Brasil, para a Colômbia, para a Bolívia, para vários lugares? Sabe quantas pessoas? Não foi meia dúzia, não. 14 milhões de pessoas foi o dado que nós ouvimos nessa semana. 14 milhões de pessoas saíram. Imagina, pessoal, a capital de São Paulo tem 11,5 milhões de pessoas. É mais do que a população toda da capital de São Paulo que evadiu, que saiu. Sabe por quê? Deve ser porque a situação lá estava muito boa? Não, não. Estavam comendo cachorros pelas ruas, catando lixo. Você viu aí, nós colocamos algumas imagens, o povo revirando lixo. E isso aí ninguém fala. Mas o que eles querem falar é o seguinte, quebrou a soberania, acabaram com a soberania de um país democrático. Nunca foi democrático, pessoal. Talvez lá na década de 70, 80. Aliás, se você aí tem mais de 50 anos pelo menos, você deve se lembrar que na década de 60, 70 até 80, a Venezuela era uma grande potência. Houve uma época que a Venezuela, se não era o país mais desenvolvido, era um dos mais desenvolvidos aqui da América do Sul. Batia o Brasil de longe. Inclusive, até mesmo nos concursos de beleza e Miss Mundo, né, Miss Universo, muitas venezuelanas ganhavam. Até mesmo no esporte, a gente tinha Venezuela se destacando em alguns esportes. Hoje, o país não sobra nada, não sobra nada. Não tem nada que seja relevante ali, que a gente possa levantar a mão e falar, não, isso aqui é como essa venezuelana falou aí. O povo venezuelano mesmo estão pouco se lixando para petróleo. Eles não querem saber de petróleo. Sabe por quê? Porque o petróleo de lá não é explorado. Então, o que adianta você estar sentado em cima de uma riqueza e não ser explorada? Agora, quando o Donald Trump assumiu esse seu segundo mandato ali nos Estados Unidos, uma das coisas que ele assinou ali dos seus manifestos ali nos primeiros dias, né, que ele dá aquela canetada, foi com respeito ao petróleo nos Estados Unidos, falando que nós vamos furar mais poços de petróleo e vamos explorar sim. Porque o que acontece, pessoal? Os esquerdistas, eles têm essa cultura, né? Essa filosofia de que vamos cuidar do meio ambiente. Mas se você pegar aí a Marina Silva, que é a ministra do meio ambiente, um desastre está acontecendo na floresta amazônica, muito mais do que aconteceu na época de Jair Bolsonaro, o número de queimadas, desmatamento, desflorestamento criminoso, ilegal. Só que o Donald Trump ele falou o seguinte, nós vamos explorar da maneira correta, nós vamos fazer uma extração ali do petróleo da forma correta, para quê? Para gerar riqueza para a população, para gerar realmente uma qualidade de vida para a população e não ficar sentado em cima de uma riqueza, o que faz a Venezuela, o que faz o Brasil, vamos ser honestos, é o que faz o Brasil. Porque se tem um país que tem uma riqueza natural gigante, aqui nós não temos tanto petróleo quanto na Venezuela. Aliás, esses dias eu vi um documentário sobre a vida do Eike Batista. Você se lembra do Eike Batista? Pois é, lá, meados dos anos 2006, 2007, quem que era o presidente? Era o Lula, né? Pois é, no seu segundo mandato. E aí teve aquela confusão ali, né? Confusão do Eike Batista com a Petrobras, né? E aí o governo de Lula falou, não, nós achamos mais não sei quantas mil jazidas ali de petróleo, vamos ter 1 trilhão de barris de petróleo e tal. E o Eike Batista surfou nessa onda aí, né, do pré-sal, o tal do pré-sal, que ninguém nunca viu. O pré-sal é um fantasma, né? Ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe, mas o Eike Batista na época surfou, fez uma especulação do mercado, ganhou muito dinheiro com a tal de OGX, e isso aí foi com informações de pessoas de estatais do governo Lula. Então, onde tem maracutaia, tem rolo, você pode saber que tem um pezinho vermelho lá no meio. E aí, pessoal, por que eu estou falando isso? O pessoal da Venezuela não está importando com petróleo, eles querem um mínimo. Quem preocupa com petróleo é o Oriente Médio lá, o Irã, o Iraque, né, Dubai, aquele pessoal ali. Agora, o que eles querem é só liberdade. Só liberdade. Se a gente puder plantar, colher, comercializar, fazer nosso negócio, já está ótimo, já está de bom tamanho. É que o povo brasileiro, esse povo esquerdista, não sabe o que é a Venezuela. Dá um pulinho lá para você saber como que é a vida deles. Conversa aí com meia dúzia de venezuelano que está lá em Pacaraima, na divisa do Brasil,
para você ver. Sabe o que eles fazem, pessoal? A primeira coisa que eles fazem, inclusive o Bolsonaro, quando era presidente, ele foi lá em cima para visitar ali aquela zona ali de imigração. Sabe o que as mulheres fazem quando elas entram em Roraima? É impressionante uma coisa dessa. A primeira coisa que elas fazem é se engravidar aqui no Brasil. Pode ser de brasileiro, de venezuelano, não quer saber. Sabe para quê? Porque na cabeça deles, eles pensam assim, agora eu estou num país que eu vou ter oportunidade, o Brasil é mais rico do que a Venezuela, é um país de oportunidade, então eu já vou colocar um filho aqui para quê? Para mim lançar raízes aqui nessa terra, como se isso fosse ajudar alguém. Só que piora mais ainda a situação, porque antes era uma pessoa só passando fome, que era a própria mãe, ou o pai, né? Agora não, são 3 pessoas, é uma família agora. Por isso que a gente vê nas capitais, né? Aí na sua cidade deve ter, coloque aqui nos comentários se na sua cidade tem imigrantes venezuelanos, bolivianos, né? Até colombianos, tem de tudo. Chineses, então, mas você não vê. Olha como é que é a diferença, olha como é que é a diferença de mentalidade. Tem muito mais chinês no Brasil do que venezuelano, não é verdade? Mas me mostre aí ou fale aqui nos comentários se na sua cidade você vai ter no sinal um chinês pedindo esmola, pedindo ajuda, ou que seja vendendo um doce, uma bala, uma pipoca no sinal. Você não vê. Tem 2 povos que você não vai ver pedindo ajuda em sinal, mendigando. São 2 povos. O povo asiático, eles não fazem isso. O povo asiático, eles são trabalhadores. E essa palavra no Brasil virou um pecado, um palavrão. Você falar trabalho, né? Principalmente se você estiver perto de um esquerdista. Então, o povo asiático, e tem um outro povo que não mendiga, não pede nada para ninguém e antes vai atrás do que é dele. O povo judeu. Esses 2 povos você não vai ver. Você não vai ver um japonês pedindo esmola no sinal e você também não vai ver um judeu fazendo isso. Porque eles trabalham. Então, o chinês vem para o Brasil e vai trabalhar. Agora, o venezuelano vem para o Brasil para pedir ajuda. O boliviano também. Em São Paulo, capital, tem muito. Tem regiões assim, são colônias de bolivianos, de venezuelanos. Aí por que nós estamos falando isso? Pessoal, é porque lá tem uma cultura, né, tem uma filosofia, uma militância esquerdista. Né? O Evo Morales, você já ouviu falar dele? Pois é, o povo não aguenta, aí o povo migra para cá, para o Brasil, achando que aqui vai ser melhor. Chega aqui, esbarra aqui com Dilma, com Lula, com Janja, com Moraes, com essa turma aí. Aí eles veem que o negócio está tão ruim e aí eles vão pro sinal pedir ajuda. É desse jeito. Agora, tá de parabéns aí o senador Cleitinho, que trouxe essa matéria aí da venezuelana e tomara que eles tenham aí boa sorte aí, sucesso aí ali nessa nova etapa, nessa nova jornada ali na Venezuela. E o senador Cleitinho que vai ser governador em Minas Gerais. Se você é de Minas, coloque aqui nos comentários qual cidade de Minas você fala. Porque nós queremos apoiar o senador Cleitinho, que vai ser aí o primeiro governador realmente 100% de direita, puro sangue ali. Né? O Zema fez um trabalho bom, mas dá para melhorar, dá para melhorar. E o Cleitinho vai chegar quebrando tudo, eu tenho certeza. E se você quer ficar bem informado, é só você se inscrever aqui nesse canal, que é totalmente gratuito. Você sabia que a maioria das pessoas que às vezes assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal? E o que você perde? Você pode estar pensando, mas o que eu vou ganhar me inscrever no canal? Vai ganhar muito. Aqui nós trazemos aqui toda semana aqui 10, 20, 30 vídeos por semana aqui com notícias iguais a esta que você não vê na Globo, no SBT, na Bandeirantes. E se você se inscrever, você vai ser um dos primeiros a entregar. O YouTube, deixa eu te explicar, o YouTube, quando a gente posta um vídeo aqui, a primeira pessoa que recebe é o inscrito. Então, se a gente postar aqui uma bomba, um escândalo, um furo de reportagem, você vai ser o primeiro a receber. Depois o YouTube procura outras pessoas para receber, mas ali uma semana depois, 5 dias depois, aí o morto já está até fedendo. Então, se você quer saber em primeira mão notícias de direita, notícias da política, se inscreve aqui totalmente gratuito. Clica no sininho também, que aí é bom que chega mais rápido a notícia para você. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.